Deus é bom e Ele tem cuidado de nós. Para algumas pessoas, Deus talvez não tenha sido bom segundo o julgamento delas, porque não estão vendo as coisas acontecerem do jeito que queriam. E para essas pessoas, Deus não é Deus. Deus é um gênio da lâmpada, onde eles usam de palavras mágicas para que coisas aconteçam. Mas elas não acontecem. Elas não acontecem porque Deus não é gênio da lâmpada, Deus não funciona com palavrinhas mágicas, mas Deus é um Deus de presença, um Deus de intimidade, um Deus de propósito, um Deus coerente, embora Ele haja no sobrenatural, nas coisas que nós não podemos entender como pode acontecer, porque é milagre da parte de Deus, mas Ele costuma agir de maneira coesa. Deus não faz coisas sem ter um propósito, um sentido por trás. Eu disse essa semana que Deus é intencional. Tudo que Ele faz para nós tem uma intenção da parte dEle, uma intenção de fazer com que aquilo faça sentido para mais pessoas. E a intenção de Deus é te levar para o céu. A intenção de Deus é levar o máximo de pessoas para o céu. Ele nos criou com esse propósito, o propósito de adorá-lo, mas de termos relacionamento com Ele. Se Ele quisesse só uma criatura que Ele criasse para adorá-lo, Ele já teria os anjos, mas Ele queria um ser humano capaz de escolher, capaz de usar desse princípio poderoso da escolha. É uma escolha nossa andarmos com Ele. Muitos não escolhem, muitos não querem. Muitos não querem, muitos não vê sentido em escolher Deus. Mas Deus busca aqueles que decidiram escolher por Ele, em detrimento de qualquer que seja a situação. Você precisa estar fechado com Deus, não importa o que aconteça. Estar fechado com Deus só quando vai tudo bem ou só quando você recebe o milagre, isso não faz sentido, porque isso não dura muito tempo. No segundo episódio, quando você pedir e não for atendido, aí você larga. Mas Deus busca pessoas que estão realmente compromissadas com o propósito que Ele tem para a humanidade. Pessoas que têm um propósito e um entendimento de que a vida não consiste só no dia de hoje, só no que estamos vivendo nesse momento. Não, a vida consiste em muito mais, em muita coisa que está envolvido. Muito bem. Até aqui, Jeová Jiré, Ele irá prover de novo. Você crê nisso? Ele já proveu na sua vida? Você já teve experiência com Ele? Eu creio que sim, porque geralmente nós nos aproximamos de Deus quando nós precisamos dEle. Não vamos ser hipócritas e dizer, não, eu me aproximei porque ele me chamou e eu vim. Não, geralmente, na maioria das vezes, maioria absoluta, nós vamos até Ele porque nós estamos sofrendo. Estamos sofrendo, mas encontramos nele o refúgio que essa música está dizendo. Encontramos e descobrimos que Ele é o nosso Jeová Jiré. Ele é que provê, Deus provedor. Esse título, Jeová Jiré, foi dado por Abraão, naquele episódio que ele estava levando o seu filho, o filho da promessa. Deus tinha dado uma promessa para aquele homem e a promessa parecia demorar. Demorou 25 anos até que a promessa se cumprisse. E se cumpriu no momento onde humanamente era impossível acontecer. Ele olhava para a circunstância, sua esposa, 75 anos. Há mais de 25 anos sem ter suas regras, né, o seu período menstrual, o que significa que há mais de 25 anos ela não era fértil. E ele com 100 anos. 100 anos. Eu conheci poucos homens de 100 anos, poucos homens, e os que eu vi, eu não gostei do que vi. Não tinha sentido viver com 100 anos. Muito debilitado, muito dependente. E Abraão, naquela época, 100 anos para aquela época, era ainda muito tempo. Deus mudou a idade do ser humano 2 vezes durante a história da humanidade na Bíblia. Deixa eu dar esse pano de fundo aqui, para quem não sabe. Antes, o homem foi
foi criado para ser imortal, né? Nós fomos criados, preparados para sermos imortais. E fomos colocados no jardim, no lugar onde havia paz. Aliás, a Bíblia começa falando de paz e termina falando de paz. O Éden era um lugar de muita paz. E a eternidade, que é onde termina a Bíblia, fala de paz. E a Bíblia comenta sobre paz durante toda ela. 400 menções sobre a palavra paz. Palavrinha que nós temos usado bastante aqui, não é? Mas o homem foi colocado no jardim do Éden para viver eternamente. Deus andava e olhava para o homem, Adão, face a face. Andavam juntos entre as árvores, entre o bosque, e conversavam sem nenhum tipo de ressalva, né? Conversavam abertamente. E era tudo que Deus queria do homem. Mas o homem, ele decidiu não acreditar em Deus. O pecado não foi da desobediência, não. Eva, quando comeu daquela fruta, ela não desobedeceu. O que ela fez foi não acreditar no que Deus tinha falado. Seduzida pelas palavras da serpente que dizia, não, Deus não quer que você conheça o bem e o mal. E aí foi persuadindo, até que ela duvidou de Deus. O homem, quando caiu, quando desobedeceu, ele cai, e aí ele conhece a maldade, ele conhece o bem e o mal, ele é revelado a ele a impureza do ser humano, e aí com a queda, Deus então estabelece que o homem viveria alguns anos, que na época era centenas de anos. Teve um camarada que viveu mais de quase 1000 anos. Mas depois disso teve teve um outro corte na idade do homem que reduziu para 120 anos. E depois reduziu mais uma vez, que é para 70 anos, e o que passar disso, canseira e enfado. E eu já vi pessoas cansadas, enfadadas com 100 anos e não gostei do que vi, como eu disse. Mas o fato é que Abraão, naquela época, que o homem podia viver 120 anos, ele tinha 100 anos. E mesmo assim, digamos que a idade de fertilidade do homem e da mulher fosse um pouco maior do que 50 anos, mesmo assim já tinha passado da possibilidade, ele teve então finalmente a promessa cumprida através do seu filho Isaque. Mas numa bela de manhã, Deus chama Abraão e diz o seguinte, olha, pega o seu filho Isaque e leva ele no lugar assim, assim, assado, e chega lá, você sacrifica a mim o seu filho. Abraão não questionou, mas Senhor, por quê? Justamente o filho da promessa, o filho que o Senhor prometeu que dele sairia gerações, o filho disso. Não. Abraão, ele é considerado o pai da fé, porque ele simplesmente cria em Deus de maneira incondicional. Ele sabia que havia uma promessa sobre a vida dele. Você tem promessas sobre a sua vida? Você crê nessas promessas e acredita que elas são verdadeiras? Se você crê e você tem essas promessas, saiba que você não vai morrer antes de ver elas se cumprirem. Ah, Reinaldo, mas quais são as promessas para mim? São todas da Bíblia? Não, são aquelas que você recebe. Nós estamos aqui todas as manhãs falando sobre promessas de Deus para nós. Muitos ouvem, entra por aqui, sai por aqui. Aquela promessa não foi para você. Mas você que está aí atento, interessado, que está querendo intencionalmente ter intimidade com Deus, hora que eu lançar aqui uma palavra de promessa, você precisa agarrar. Você precisa dizer que essa promessa é sua. Você precisa colocar e guardar ela no seu coração, porque só assim ela passa a te pertencer. Deus fala conosco de formas diferentes. Deus falou com Abraão de uma maneira diferente. O próprio Senhor Jesus, o anjo de Deus com letra maiúscula, apareceu para ele um dia e prometeu para ele que dali 30 dias Sara estaria com um bebê no colo, e ela esteve. E as promessas que Deus nos faz, elas são feitas de várias maneiras, mas todas elas estão disponíveis para nós, depende apenas da sua fé, depende apenas de crer. Abraão, quando teve aquele pedido de Deus para sacrificar o seu único filho, o filho da promessa, ele não olhou para a circunstância do sacrifício. O seu coração deve ter apertado como um pai diante da possibilidade de perder um filho, óbvio, mas ele estava olhando para quem Deus era e para a promessa que ele tinha.
E aí Abraão pega o seu filho e leva. Durante 2 dias de caminhada ele chega no Monte Moriá. E aí ele sobe lá naquele monte e o filho dele, que já era um rapazinho, devia ter 11, 12 anos, pergunta: pai, ele era acostumado a ver o pai sacrificar, porque era assim que se perdoava pecados naquela época, né? Sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados, essa era a lei. E ele olha para o cenário e diz: pai, o senhor me chamou para a gente fazer um sacrifício a Deus, mas eu estou vendo que tem a madeira, estou vendo que tem o cutelo, mas cadê o sacrifício? Cadê a ovelha? Cadê o bezerro? O que nós vamos sacrificar? E Abraão, ele coloca, naquele momento, ele expressa uma palavra que é aquela que você precisa expressar nos momentos que você não vê saída. Você precisa dizer: Deus proverá. Deus proverá para si o sacrifício. Eu não sei o que Deus tem te pedido. Eu não sei o que você tem vivido e que você tem tanta necessidade, mas eu sei de uma coisa. Existe um Deus chamado Jeová Jiré, o Deus que provê. E você precisa colocar nos seus lábios uma palavra que seja coerente com o que você realmente crê, se é que você crê. Porque aqueles que não creem, o que fazem é resmungar e reclamar e ratear e blasfemar contra Deus. Mas Abraão não. Abraão simplesmente respondeu: Deus proverá. Abraão estava pronto para executar o plano que Deus tinha mandado ele fazer. Quando Deus te manda fazer alguma coisa, você tem que fazer e não importa o que está te impedindo, execute. Caminhe dia após dia, mesmo que você não queira, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja desanimado, mas execute o plano que Deus traçou para você, porque esse é o seu propósito e isso faz parte de uma grande trama, um plano maior que você desconhece. E Abraão então deita o seu filho sobre o altar que ele mesmo montou, uma mesa com gravetos e galhos, amarra seu filho, e ele naquele momento, o seu filho já tinha entendido o plano. E eu não sei, a Bíblia não relata se o filho com 12 anos, ele não tinha intimidade com Deus suficiente para se entregar facilmente. Ele provavelmente estava chorando, ele provavelmente estava pedindo socorro para o seu pai. E um filho desesperado pedindo socorro para um pai, e um pai olhando para um outro pai, sendo obediente a ele, mas humanamente o seu coração deve ter rasgado de dor. E ao levantar o cutelo para cumprir o propósito que ele tinha, um anjo aparece, a voz de Deus dizendo: não faça isso. Não faça isso. Porque agora eu verdadeiramente sei que crês em mim. Verdadeiramente. A verdade que tinha dentro daquele homem foi mostrada. Qual é a verdade que tem dentro de você? Você está pronto para ir até o final?